João, capítulo 4. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Somos gratos porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, a Sua graça, a Sua misericórdia tem sido com o Teu povo, tem sido com a Tua igreja, o Senhor tem nos preservado com saúde, o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso sustento, o Senhor tem sido provedor na mesa dos Teus servos, para que nada esteja faltando. Senhor, agradecemos a Ti por tudo que tens feito. Continua abençoando a cada um, continua dando graça, livrando o Senhor de todo mal, abençoando para que possamos continuar caminhando na Tua presença, Senhor. Abençoa a todas as mães neste dia, Pai, a qual consideramos, aqui ou comemoramos o Dia das Mães, que o Senhor venha abençoá-las grandemente, Senhor, dando graça, dando paz, dando saúde, dando sabedoria, para que possam criar os seus filhos, Senhor, no temor da Tua palavra. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dá saúde para os Teus servos, abençoa o nosso ministério no Ipiranga, os pastores, Senhor, os obreiros do nosso ministério, dá saúde, continua cuidando de cada um. Abençoa também nos dando graça para que possamos transmitir a Tua palavra, Senhor. Abençoa para que o Teu nome seja glorificado nesta noite, aqui neste lugar, que possamos diminuir e que o Senhor venha crescer e a Tua glória, Senhor, seja vista aqui neste lugar. Oh Deus, abençoa a cada um, Senhor, também que está trabalhando nessa situação dessa pandemia, os profissionais da área da saúde, ó Deus, dá graça, Senhor, livra-os do mal, ajuda o Senhor nessa empreitada. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, abençoa também os nossos governantes em meio a essa situação complicada que o nosso país está vivendo, não somente da doença, mas essa crise política, que o Senhor possa dar direção, Senhor, para que as decisões sejam acertadas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa a Tua igreja em Vila Simões, continua cuidando ali do Teu povo, livrando de todo mal. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidá-los para fazermos uma leitura do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, uma passagem bastante conhecida, a qual nós vamos estar meditando um pouquinho nessa noite, amém? Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 3, e vou ler aqui, acho que até mais ou menos o 30. Eu vou lendo já para a gente ir ganhando tempo. Diz assim, João capítulo 4, versículo 3 em diante. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Disse-lhe a mulher, no versículo 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar.
Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Bom, uma passagem bem conhecida, né, de todos. Nós já falamos até algumas vezes sobre essa passagem na igreja, mas a gente vai estar aqui falando desse texto nessa noite e abordando aqui uma ótica um pouco diferente daquilo que a gente já falou sobre essa passagem, não é? É interessante que nós começamos a ler ali no versículo 3, fala que Jesus, né, ele estava saindo ali, acho que da Galileia, né? Deixa eu confirmar aqui. Jesus deixou a Judéia outra vez para a Galileia. Então, se a gente imaginar um mapa de Israel, Israel ele possui três regiões, vamos dizer assim. Ao sul de Israel ficava a região da Judéia, ao norte de Israel a região da Galileia e mais ao centro a região de Samaria. Então, para você estar dentro de Israel, você tinha que estar em alguma dessas três regiões, ou na Judéia, ou em Samaria, ou na Galileia, né? E não necessariamente, depois os irmãos podem até pesquisar sobre isso, era necessário para ir da Judéia ao sul até o norte na Galileia, passar por Samaria, porque havia ali como contornar, né, Samaria e ir ali por outro caminho, sem ter que passar dentro de Samaria. Mas o fato é que Jesus aqui, ele passa por dentro de Samaria e ele vai a uma região, a uma cidade, que era ali a capital de Samaria naquela época, chamada Sicar. Eu já falei sobre isso na igreja uma vez, não sei se os irmãos estão lembrados. Sicar era um vale que ficava entre dois montes, não é? Um monte Gerizim e o monte Ebal. Esses dois montes, eles são citados como, lembra lá na época da lei lá de Moisés, se eu não me engano, eu não lembro agora o livro que está, não lembro se é em Deuteronômio, se é no Êxodo não é Deuteronômio, não me recordo agora a passagem, me veio à mente isso agora. Mas os dois montes eram aqueles montes da bênção e o monte da maldição, né? O monte Gerizim, o monte onde Deus ordena a bênção, e o monte Ebal, ali onde foi falado que era o monte onde Deus ordenava ali a maldição. Sicar ficava entre esses dois montes. E no monte Gerizim, no alto do monte Gerizim, havia ali um poço que foi feito, foi cavado ali na época por Jacó. E esse poço, ele estava ainda jorrando água até nos tempos de Jesus. Veja que Jacó ele viveu, né, bem antes a Jesus, né? Jacó foi, né, o neto ali de Abraão, né, Abraão, Isaac e Jacó. Depois foi que veio Moisés e muito depois veio Jesus. Então esse era um poço bem antigo, mas ainda as pessoas faziam uso desse poço na época de Jesus. Era um poço que ainda ele continuava a brotar água, não é? Ele servia ali as pessoas com água ainda nessa época. E notem que o padrão dos encontros de Jesus, muitas vezes ele é inesperado, não é?
Jesus ele planejou uma viagem da Judéia para Galiléia, ele achou por bem parar em Samaria, ele sobe a um Monte Gerizim, eu não me recordo agora a altura certa do Monte Gerizim, mas parece que é entre 600 e 700 metros de altura, alguma coisa assim. E lá no alto do monte, Jesus ele senta ali à beira do poço da herdade de Jacó para descansar. Os discípulos haviam subido com ele, e quando eles chegam lá em cima, Jesus dá uma ordem para os discípulos, para eles descerem para comprar comida, não é? É até um pouco contraditório, né? Acabaram de subir, aí Jesus fala, não, desce para vocês comprarem comida. Por quê? Porque Jesus ele queria criar uma oportunidade para ficar ali a sós com essa mulher. A Bíblia faz menção do horário, não é? Ele diz que é a hora sexta do dia. Lembra que o dia e a noite naquele período, na época de Jesus, ele era dividido em 4 turnos, né? Quando nós vemos na Bíblia que fala a primeira vigília da noite, compreendia do horário das 6 às 9 da noite. A segunda vigília da 9 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Aí às 6 da manhã começava o tempo do dia e era contado da mesma forma. A primeira parte do dia, né, a primeira vigília do dia, vamos dizer assim, das 6 da manhã às 9 da manhã, depois das 9 da manhã ao meio-dia, que é a hora sexta, e assim por diante até novamente às 6 horas da tarde. Então, o período do dia era dividido em 4 partes, como o período da noite também era dividido em 4 partes. E Jesus, ele marca os seus encontros ali de uma maneira onde muitas vezes a outra parte não espera, né? Aquela mulher havia subido ao poço para tirar água ao meio-dia, né? Ela subiu com um cântaro e eu não sei quanto de água que cabia naquele cântaro exatamente, eu não sei se eram 5, 10 litros de água, não sei, a Bíblia não menciona. Eu não sei o volume que cabia num cântaro naquela época. Mas o fato é que ela sobe aquele poço, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, essa questão do horário, né? Ao meio-dia. Quando ela sobe o poço, ela encontra Jesus lá no alto do poço. Lá no alto do monte, sentado à beira do poço. E ali começa um diálogo. Jesus olha para aquela mulher, não é? E vê que ela está tirando água e parafraseando aqui, Jesus, olha, já que você está aí tirando água, né? Me dá um copo d'água, estou com sede, me arruma um copo d'água. E aquela mulher olha para Jesus assim com uma certa rispidez, né, com uma certa hostilidade na resposta. Ela fala, mas como o Senhor fala comigo, sendo eu samaritana e tu judeu? Porque a Bíblia diz que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Nós já explicamos isso na igreja também, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou falar rapidamente sobre isso. Quando o reino do norte de Israel ele foi tomado pela Síria, o Império Assírio, eles quiseram destruir a cultura judaica do Reino do Norte. Então o que eles fizeram? Eles tiraram muito das pessoas ali do Reino do Norte, né, mandaram para outros lugares e trouxeram estrangeiros ali para o Reino do Norte, pessoas de outras regiões, de outras nações, de outros idiomas, para que houvesse uma miscigenação no meio daquele povo. E ali teve uma mistura, as gerações vindouras após ali a queda do Reino do Norte, havia uma mistura de pessoas de outras gerações, de outras nacionalidades, vamos dizer assim, de outras regiões, melhor dizendo, e os judeus do Reino do Sul desprezavam as pessoas do Reino do Norte como seus irmãos, né? Como os judeus, como se fossem irmãos. E isso veio, né, se avolumando até a época de Jesus, a ponto que os judeus não conversavam com os samaritanos. Os samaritanos eles eram desprezados pelos judeus, né? Então aqui essa mulher começa um diálogo aqui com Jesus, um tanto quanto curioso, né? E Jesus ele pede um copo d'água para aquela mulher e a mulher, como que o Senhor ousa falar comigo, sendo eu uma mulher samaritana e tu és um judeu? Aí Jesus ele entra aqui numa questão com essa mulher e ele diz assim, olha, se tu conheceras o dom de Deus
E quem é que fala contigo? Jesus ele diz assim: você que me pediria para te dar o de beber, né? Então vamos entender bem esse versículo. Se tu conhecera o dom de Deus, ou seja, se você entender o presente que Deus te prepara nesse dia, porque o dom a gente pode entender como um presente de Deus, não é? O presente que Deus prepara a você nesse dia, é você que pediria a mim para que eu lhe desse de beber, e não eu que estaria pedindo a você. Porque o que eu tenho a te oferecer são rios de águas vivas. Veja, Jesus queria daquela mulher samaritana um copo d'água. O que um copo d'água representa? Um copo d'água representa algo que sacia uma necessidade momentaneamente. Porque quem toma água volta a ter sede. O que Jesus oferecia para essa mulher era algo que ia saciá-la espiritualmente falando, de uma forma onde ela não teria mais sede, não é? Jesus dizendo: olha, se você conhecer o dom de Deus, se você compreendesse o presente que Deus lhe prepara nesse momento, e quem é que está falando contigo, você que me pediria dar-me de beber. E esse assunto interessou aquela mulher. Ela falou: peraí, que negócio que é esse de água que jorra para a vida eterna, que vai saciar minha sede, para que eu não precise mais subir aqui? A gente vai entender melhor esse contexto dessa mulher no decorrer do texto aqui, no decorrer do texto que nós lemos. Por quê? Mais adiante, nós ficamos sabendo aqui no texto, a gente vai chegar lá, só estou me antecipando um pouco, que essa mulher já havia sido casada 5 vezes, ela já havia tido 5 maridos, e o homem a qual ela vivia agora não era marido dela, ou seja, ela havia passado por 5 casamentos, e o que ela vivia agora, o camarada que ela coabitava com ele, não era marido dela, não era casada legalmente com ele. Então, imagina o contexto disso. Uma mulher subir um monte com um cântaro nas costas, vamos imaginar assim, um vaso que coubesse lá 10 litros d'água, um exemplo. Um litro d'água corresponde a 1 quilo, né? Então, se o cântaro dela coubesse 10 litros d'água, ela subiria um monte de 600, 700 metros, que era o Monte Gerizim, com o cântaro vazio, e desceria esse monte com um cântaro ali com 10 quilos de peso nas costas, só de líquido, fora o peso do cântaro, não é? E o que é pior, a hora sexta do dia significa o quê? Que o horário que ela estava fazendo isso era em torno do meio-dia. Naquela região, em torno do meio-dia, a temperatura passava dos 40 graus. Daí a gente se pergunta, por que essa mulher não subia esse monte mais cedo? Por que ela não subia o monte no raiar do dia, quando o dia clareasse, logo na alva do dia, quando o dia amanhecesse? Porque o sol seria mais brando, porque talvez seria o horário em que as demais mulheres ali de Sicar subissem também aquele monte para retirar água, né? Para ali pegar água para os seus afazeres do dia a dia, do seu dia. E como essa mulher já havia tido 5 maridos, e o que ela vivia agora não era marido dela, como será que ela era vista pelas outras mulheres? Talvez as outras mulheres, quando subiam ao monte, podiam dizer dela: lá vai aquela lá, ó, cuidado com teu marido, hein? Não deixa ele de bobeira, que essa aí já teve 5 e tá com um agora que não é marido dela. Toma cuidado que essa aí é aquela que se deita com qualquer um e não sei o quê. Ou seja, ela não era bem vista, né? Por conta da sua situação de vida. E notem que Jesus ele muda o percurso de uma viagem para poder encontrar com essa mulher nesse dia. E quando Jesus se encontra com essa mulher, ele faz uma proposta para ela que de imediato lhe interessa demais. Ou seja, eu tenho a oferecer a você rios de águas vivas que vão saciar a tua sede para sempre. Na cabeça dela, ela entendendo isso
meio à situação que ela estava vivendo, interessou porque, olha, talvez eu não tenha que passar mais por essa situação. Porque o preço que ela pagava subindo aquele monte em torno do meio-dia para carregar aquele peso debaixo de um sol escaldante, talvez ainda na cabeça dela compensasse em meio à humilhação que ela podia passar subindo no horário em que as outras mulheres subiam aquele monte, não é? Então, quando ela se depara com essa situação, ela vê que foi uma proposta ali que chama a atenção. E aí Jesus, quando vê o interesse da mulher, ela fala, como que é esse negócio, né? Você tem para me dar rios de água vivas que vão saciar minha sede? Jesus fala, sim, de fato. Aí ela fala, mas espera aí, a gente não pode ficar conversando, porque eu sou samaritana, você é judeu, os nossos povos não se comunicam. E se vocês pesquisarem no Talmud, né, segundo as leis do Talmud, para uma mulher falar com um homem a sós, ela não podia, ela tinha que estar acompanhada ou do pai ou do marido. Né? A mulher não podia se comunicar com um homem sozinha. Então, ainda mais receber alguma coisa de alguém, de um homem, né, desconhecido, ela tinha que estar acompanhada ou do pai ou do marido. Quando Jesus vê que ela se interessa, Jesus fala para ela assim, olha, então vai lá, chama o seu marido para que eu te dê esse rio de águas vivas. Aí a mulher olha para Jesus e fala, eu não tenho marido. Aí Jesus ele começa a aprofundar na vida dessa mulher. Ele vai aprofundando ali e ele diz, olha, isso você disseste com verdade. Por quê? Porque você já teve 5 maridos e esse a qual você hoje convive não é teu marido. Ou seja, foi uma mulher que passou por diversas experiências, foi uma mulher que talvez tenha tido diversos endereços, foi uma mulher que talvez tenha sido humilhada por onde ela passou, por conta da situação da vida dela, por 5 casamentos fracassados e um casamento agora, uma relação agora, a qual não era oficializada e onde ela era mal vista por todos ali na sua região. Era uma mulher desprezada na sua cidade, ali em Sicar. Então veja que quando Jesus fala isso para ela, essa mulher se admira. E ela diz assim para Jesus, vejo que és profeta. Porque ali, numa conversa tão curta, Jesus ele vai lá no íntimo da questão dessa mulher e revela aquilo que havia dentro do coração dela. Aí o que ela faz? Ela vendo que Jesus era profeta na cabeça dela, vejo que és profeta, né? Aqui no versículo, nós vemos isso aqui no versículo 19, deixa eu pôr meu óculos aqui. Versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí o que ela faz? Ela aproveita para fazer uma pergunta para Jesus. Veja como a conversa vai se aprofundando. Ela fala, olha Senhor, os nossos pais aqui de Samaria, os samaritanos, dizem que o lugar de adorar a Deus é aqui nesse monte, no Monte Gerizim. Porém, vocês, judeus, dizem que o lugar de adorar a Deus é lá em Jerusalém, lá no Moriá. E o Senhor me diz, o quê? Qual que é o lugar certo? Aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém? Aí o que acontece? Jesus ele olha para aquela mulher e ele responde a ela, não é? Olha, vai chegar um tempo, e Jesus ele diz que é agora. Olha o presente de Deus. Lembra que Jesus havia falado para essa mulher no início? Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que fala contigo, então aqui ele diz, ó, no versículo... Aqui no versículo 23, mas a hora vem, e agora é, ou seja, agora é o momento, a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja que aquela pergunta da mulher não foi uma pergunta teológica, em qual monte que nós devemos adorar, no Gerizim ou em Jerusalém? Aquilo foi um grito da alma dela. A alma dela estava gritando por uma solução. Porque a religiosidade não trouxe nenhum resultado para a vida daquela mulher. Ela cresceu ali naquele lugar, ela conviveu a vida toda dela ali, ela
procurou fazer as coisas ali que ela aprendeu, que ela achava que era certa, mas não funcionou na vida dela. Os casamentos delas foram todos fracassados, ela não conseguiu instituir uma família e a família avançar, progredir, dar certo, não. Foi uma série de problemas em cima de outro problema e se relacionava com outra pessoa. Então veja, talvez aquela escola dominical que ela frequentava, aqueles cultos que ela ia, aquelas palestras que ela assistia, tudo aquilo na vida dela não funcionou. Para ela, tudo aquilo não passou de religiosidade. Mas chega um momento que Jesus diz assim para ela: olha, tudo aquilo que você achava que era certo e tentou aplicar na sua vida e não funcionou, a partir de agora começa um novo tempo para você. A partir de agora começa um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja, às vezes aquilo que a pessoa aprende a vida inteira não é o suficiente para a vida dela, porque ela nunca teve uma experiência legítima com Deus. Talvez tudo tenha sido para ela na teoria, talvez tudo tenha sido para ela na experiência visual, ali na experiência que ela ouviu ou que ela viu alguém falar, mas nunca produziu um efeito de transformação na vida dela. E Jesus ele vem dizer que havia chegado um momento ali para ela onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vamos entender o conceito aqui de adoração. Na cabeça de muita gente, adorar a Deus é colocar um hino e sair dizendo palavras bonitas. Senhor, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Deus, tu és lindo. E será que isso é adoração? Vamos ver o sentido de adoração, por exemplo, no Antigo Testamento. Quando Deus pede um sacrifício a Abraão, né, ele pediu Isaac, né, para que Abraão sacrificasse o próprio filho, Isaac. Eles chegam ali ao pé do monte, e ali Abraão deixa ali os homens que o acompanhavam, né, ali os seus servos, os seus serviçais, e diz: olha, eu vou subir com o menino para adorar, e depois nós vamos descer. Quando Abraão fala isso, veja o conceito. Na cabeça de Isaac, já veio automático. Falou: pai, nós temos lenha, nós temos o cutelo, o machado, né, para imolar o sacrifício, nós estamos levando tudo o que precisa. A gente só não tem o cordeiro. Então veja que na concepção do Antigo Testamento, adoração era conserto, era sacrifício. Quando, na época que foi instituída a lei, os pais de família, na determinada época do ano, eles levavam ali um carneiro, onde era confessado os pecados ali sobre o carneiro, e depois o sacerdote levava ao altar, e ali matava ali, né, furava ali o seu pescoço ali, aquele sangue espirrava. Aquilo era um ato de conserto com Deus. Veja que a questão da adoração, ela traz o sentido de um conserto com Deus. Então, Jesus ele estava querendo mostrar para aquela mulher que o conserto com Deus na vida dela havia chegado ali naquele momento, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ah, então quer dizer que não é aqui no Monte Gerizim? Não, não é no Monte Gerizim. Quer dizer que não é em Jerusalém? Não, não é em Jerusalém. Onde que eu posso adorar a Deus? Olha, você pode estar em comunhão com Deus, você pode se consertar com Deus, você pode estar na presença de Deus, no seu carro, na sua casa, tomando banho, no teu trabalho, no lugar que você estiver andando na rua. Não existe mais um lugar determinado, não existe mais uma posição que te impeça. Por quê? Porque Jesus abria essa porta para essa mulher, a ponto que ela responde assim para Jesus: olha, eu sei que quando o Messias chegar, ele vai nos ensinar sobre essas coisas. Aí eu imagino Jesus, né? Jesus olhando para aquela mulher: eu sou, eu que falo contigo. Vejam, olha o dia que essa mulher teve
Mais um dia de peso na vida dela, onde ela subia aquele monte ao meio-dia para buscar água com aquele cântaro e descer aquele monte debaixo daquele sol escaldante com aquele peso nas costas. E Deus havia marcado um encontro com aquela mulher ali sem que ela soubesse. Para pensar na sua vida agora. Quando Deus chamou você, quando Deus teve um encontro com você, você esperava? Não foi uma coisa surpreendente? Você estava ali, talvez, levando a sua vida do jeito que você achava que era certo, fazendo as coisas que você julgava ser certo, e de repente Deus vem, interfere, pá! E quebra todo aquele seu conceito e começa a te mostrar coisas que você nunca havia imaginado ou não havia pensado, e começa a te transformar e te revelar verdades tão profundas que vão transformar a sua vida para sempre. Foi o dia dessa mulher, onde ela teve a oportunidade de aprender com Jesus. Toda aquela angústia, aquele peso que ela carregava, naquele momento foi tirado. Naquele momento foi deixado para trás. Naquele momento foi deixado de lado. Por quê? Veja que aquela mulher, ela levava um cântaro para encher d'água para atender a sua necessidade. Mas depois dessa conversa com Jesus, olha o que ela faz. Veja bem. No versículo 28, de João 4. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, aquilo que era essencial para a vida dela até aquele momento, o que era? Era o cântaro onde ela transportava a água. Ninguém vive sem água. Mas a partir daquela conversa com Jesus, ela descobre algo mais importante. Ela descobre algo que vem ali trabalhar no seu íntimo, lá dentro do profundo do seu coração, onde Jesus ali opera algo que tira aquele peso daquela mulher. Lembra que eu falei há pouco que aquela mulher ela não subia no monte pela manhã com vergonha das outras mulheres falarem mal da vida dela, por ela ter tido 5 casamentos fracassados, por ela estar vivendo com um homem agora que não era marido dela, porque ela era mal vista, era mal falada. Aquela mulher vai até a cidade, ela começa a anunciar aquela vergonha, aquele medo, aquela sensação de desprezo que ela sentia das demais pessoas havia desaparecido da vida dela. E o que é mais curioso foi que as pessoas lá de Sicar, da cidade, deram ouvido para aquela mulher, a ponto de, olha o que diz aqui, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela saiu anunciando, olha, eu encontrei um homem hoje lá no alto daquele monte, lá na herdade de Jacó, no poço de Jacó, que ele revelou a minha vida, ele falou o mais profundo, o mais íntimo que tinha no meu coração, ele pôs para fora os meus medos, os meus terrores, e ele me ensinou que a partir de agora eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade, que o meu concerto com Deus foi restabelecido pelas palavras dele. E as pessoas daquela cidade ouvem, dão crédito para aquela mulher que até poucas horas atrás era mal vista e difamada por essas mesmas pessoas. E para a gente concluir essa história, lembra que eu falei dos discípulos no começo? Os 12 subiram lá no alto do monte com Jesus. Chegando lá, Jesus falou, desce, compra comida. Alimentar 12 homens não é fácil, 13 com Jesus, né? Aí esses homens vão lá e andam lá por Sicar e ali pegam o dinheiro e compram as coisas e compram e enchem de sacolas e sobem de novo o monte. Aqui nós vamos dividir essa história, esse final, em 2 grupos de pessoas. Os discípulos, quando sobem, eles levam o que lá para cima? Um monte de sacola cheia de comida. Quem eram dessas pessoas? Os discípulos, o primeiro grupo. O segundo grupo aqui, nós podemos dizer que era essa mulher samaritana que estava lá. Ela desce o monte e quando ela retorna lá em cima, o que ela leva com ela?
diversas almas sedentas para ouvir o ensinamento de Jesus. Então, peraí. Quer dizer que os discípulos que andavam com Jesus subiram de volta ao encontro de Jesus com sacolas cheias de comida, e essa mulher que era desmoralizada até antes desse encontro de Jesus, que era mal vista, defamada, a qual ninguém ali a tratava bem, e ela passava por constrangimentos por conta da sua vida torta que ela havia vivido até aquele momento, ela leva ali várias pessoas que creram no que ela falou, sedentas por ouvirem Jesus falar a elas. E eu pergunto, a qual desses dois grupos nós pertencemos? Aos que andam com sacolas cheias ou àqueles que levam almas? Porque hoje a nossa geração está na moda andar de sacola cheia, não é? Hoje ser cristão é sinal de ser próspero, ser abençoado, é não repetir terno, não repetir gravata, não repetir vestido no culto, é andar com o melhor carro, é morar na melhor casa. Isso aí dá oportunidade de testemunho para muita gente, né? As pessoas estão chegando às igrejas cheias de sacolas para contar a história. Olha, porque antes eu era assim, hoje eu tô próspero, tô desse jeito e não sei o quê. Como se isso por si só bastasse para a nossa vida. E quantos estão preocupados em levar almas à presença de Jesus? Almas sedentas, que um dia talvez, como eu ou você que me escuta, um dia também precisou ouvir Jesus te chamar pelo nome, precisou ouvir Jesus te dizer que era possível você ter um concerto com Deus, para que você tivesse uma mudança de vida, para que você pudesse ter uma comunhão restaurada com Deus e viver em novidade de vida a partir daí. O que tem em sacolas é perecível, dura pouco. Agora, o que está aqui dentro, aquilo que Jesus transforma aqui dentro, como ele prometeu àquela mulher, se você conhecer o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é que fala contigo, você pediria a mim de beber, porque eu posso te oferecer rios de águas vivas que fluirão do teu interior, e você nunca mais vai ter sede. E essa é a proposta de Jesus para nós ainda hoje. Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas estão relacionados a coisas exteriores, simplesmente a nossa vida financeira, a nossa vida material, a prosperidade, com aquilo que temos, né? E é claro que tudo isso são coisas necessárias para a nossa vida, sim, mas não são o mais importante, não são as coisas mais importantes para nós, porque o mais importante para nós é uma comunhão com Deus, é nós termos um concerto legítimo com Deus, deixarmos a religiosidade de lado, tudo aquilo que possa ter ouvido até hoje, que talvez aquelas regras, não, eu quero conhecer Deus de verdade, eu quero ter um encontro com Deus de verdade. Se esse Deus da Bíblia, a qual essas pessoas dizem que é assim que ele age, eu quero ter esse encontro com Deus, eu quero saber como que é ter essa vida com Deus de verdade, porque Jesus ele continua derramando ou fluindo rios de água viva no nosso interior ainda nos dias de hoje. Então, eu fiz uma pergunta para que cada um medite aí e reflita. A qual grupo pertencemos? Aos que chegam na igreja com sacolas abarrotadas, contando os nossos testemunhos de bênçãos materiais, ou nós pertencemos àquele grupo que procuramos levar almas sedentas e famintas para terem um encontro verdadeiro com Jesus? Medite nessa palavra. Espero que o Espírito Santo de Deus possa traduzir tudo isso em cada coração. E, sinceramente, que o Senhor possa falar melhor com cada um de nós. Que possamos refletir naquilo que nós temos feito e naquilo que ainda nós podemos fazer em prol da obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero parabenizar aí todas as mamães que estão aí nos assistindo. Deus os abençoe grandemente, não é? Que o Senhor continue dando saúde, dando graça, dando sabedoria,
porque as mães, elas têm um grande papel aí na educação dos filhos, né? Elas convivem mais tempo com os filhos e a gente acaba assimilando mais o ensinamento das mães, não é, do que dos pais propriamente dito. Não que os pais não sejam importantes, mas as mães estão ali convivendo mais de perto no dia a dia. Deus abençoe grandemente. Que Deus abençoe a cada um também. Vamos continuar orando uns pelos outros para que o Senhor continue nos guardando, para que esse mal passe o mais breve possível, que Deus ele continue fazendo uma grande obra, não é? Que Deus abençoe a nossa nação, nosso país e que ele possa aí ter o seu nome glorificado em tudo isso. Amém? Vamos orar para encerrar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós pudemos ouvir aqui nesta noite, pela Tua palavra. Peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito possa falar melhor aos nossos corações, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar graça. O Senhor é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o Teu Espírito continue trabalhando em nossos corações, Senhor. Abençoa cada um aqui presente, que participou dessa transmissão conosco, aqueles também que posteriormente estarão, Senhor, vendo ou ouvindo, Senhor, essa transmissão, que o Seu Espírito, que a Tua palavra possa falar grandemente com cada um. Ajuda-nos, Senhor, também nos dando uma semana abençoada na Tua presença. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Continua abençoando a cada lar. O Senhor é provedor, que cada lar continue tendo pão na mesa, Senhor. Que não falte o alimento, que não falte a Tua provisão. Ajuda-nos, Senhor, neste momento difícil e glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, um grande abraço a todos, amém?